Eu particularmente termino o ano um pouco frustrado, né? A gente observa que a Câmara poderia ter uma participação, um papel um pouco mais autônomo em relação ao Executivo, não percebe essa autonomia, a bancada de oposição ela ficou mais enxuta, ela é menor hoje, a dificuldade de trabalhar é maior, o que obviamente cria uma facilidade tremenda para o Poder Executivo fazer absolutamente tudo aquilo que julgar necessário. Foram votadas algumas pautas esse ano que passou com tranquilidade, que não são bem vistas pela população, né? Então, para mim, foi um pouco um ano assim, de bastante trabalho, mas a gente termina com aquela sensação de que remamos bastante sem sairmos do lugar. Surgiu até comentários, vereador Ranieri, de que a oposição não estava cobrando como realmente deveria cobrar. Eu acredito, Ademar, que isso seja em relação à postura um pouco menos agressiva nas manifestações. Cobrança e fiscalização, elas continuam acontecendo como sempre aconteceram. Como houve uma mudança na prefeitura, né, mudou o prefeito, a gente também espera que o prefeito traga consigo ares novos. E com isso também há uma certa inexperiência. Mesmo o Morona tendo sido secretário por um período de 8 anos, é uma gestão nova, né? Mas é uma questão de bom senso. Então a gente deu esse espaço para que o prefeito pudesse se organizar com os seus secretários. A bancada de oposição ela tem a função de corrigir os rumos, de tentar pelo menos abrir os olhos em algumas situações. Como eu disse, esse ano nós fracassamos, mas fizemos esse papel. A exemplo do 13º para secretário e agentes políticos, enfim, que já tem outros municípios aí que entraram com a DIN e perderam, caíram na justiça, quer dizer, possivelmente seja ilegal, e estou usando possivelmente porque cada caso tem que ser analisado, né? Mas já existem exemplos aí de que entraram com leis semelhantes e que estão sendo derrubadas na justiça. Mas não foi essa a única pauta, essa foi uma delas, né? A gente teve aí vale alimentação, vale a refeição para secretário municipal, cujo salário já é muito acima da média do trabalhador lagoense. Qual é o salário do secretário hoje? Está girando em torno de 10.200, 10.500, alguma coisa nesse sentido, né? A média aqui na Lagoa Vermelha, segundo o IBGE, é de 2.000 e, se não me engano, 2.400. Média. Significa que existem trabalhadores que sobrevivem com um salário mínimo e talvez fora da renda formal até menos do que isso. Então, essas questões o município deve observar com mais cautela. A gente, por exemplo, quando eu digo a gente, nós professores municipais, temos a garantia por lei municipal e por lei federal a manutenção do piso do magistério, temos fonte de financiamento específica que manda dinheiro, que é o Fundeb, para isso, e não recebemos aquilo que nos é devido. E a gente vê isso com uma certa insatisfação, e aí estou falando com um sentimento de classe, não de vereador, de observarmos esses outros privilégios sendo criados para pequenas castas, enquanto aqueles que efetivamente estão trabalhando no seu dia a dia não estão recebendo aquilo que lhes é devido como um direito expresso em lei. O vereador Ariovaldo trabalha muito com a questão da pauta dos neurodivergentes e a gente tem trabalhado na função mais acessória no que diz respeito à questão da educação com esta pauta. E a gente observa que há uma carência muito grande de investimento, de serviço, de exames. E daí a gente fica triste quando vê esses outros investimentos. Aliás, esse não é um investimento, esse é um gasto, né, Ademar? E um gasto ainda, diga-se de passagem, muito mal empreendido. Mas a gente teve cartão corporativo, a gente teve votação de CCs, inclusive na última sessão do ano. Como é que funciona o cartão corporativo? Ele é uma espécie de pronto pagamento, quer dizer, ele é um dinheiro depositado nesse cartão, vinculado a essa conta. O responsável pelo cartão faz as despesas sem cotação e sem empenho prévio. Em tese seriam gastos não previstos durante o ano, mas a gente não consegue nem acompanhar, o vereador não consegue nem acompanhar quais gastos estão sendo colocados nesses cartões. Deu o que falar também o projeto do chapéu, do boné. Sim, Ademar, sim, bem lembrado. Pois são exemplos de pautas que realmente não interessam a nossa população. Nós temos muitos problemas, muitas prioridades que deveriam ter um olhar mais atento da nossa Câmara de Vereadores. E quando a gente gasta um tempo e se desgasta com esse tipo de pauta que é inútil, essa é a verdade, Ademar, isso acaba criando, primeiro, uma imagem ruim dos legisladores como um todo, porque não fica só o autor, né, com aquela pecha, mas a Câmara toda, olha a Câmara discutindo se vão usar ou não chapéu, e aqui, Ademar, é o seguinte, é uma visão muito pessoal, né? Mas eu acho que o povo, a pessoa que vai até a Câmara, ela pode entrar ali como ela quiser.
de chinelo de dedo, de chapéu, de camiseta de time, de futebol, enfim, é uma questão assim, tão supérflua, né? As pessoas estão ali para procurar um atendimento, para procurar um respaldo, uma informação, né? Para acompanhar muitas vezes o seu vereador. E então, se fosse algo relativo ao rito do vereador, assim, talvez ainda pudesse ser discutido de forma interna e se resolvido o problema assim internamente. Não é o caso para que a gente está discutindo isso com tantos outros problemas que o nosso município tem. O senhor, em manifestação, criticou os empréstimos que o município tem realizado, 60 milhões de reais. E assim, Edemar, essa é uma conta que pode não ser exata, tá? O que acontece? Nós temos um financiamento que ainda é proveniente do governo do prefeito Getúlio, outros 2 do governo Bonotto e agora um outro financiamento do prefeito Morona. Eu entendo que eventualmente é necessário essa tomada de empréstimos, de financiamentos para a gente conseguir avançar algumas pautas, né? Mas eu vou citar uma delas que essas questões causam desconforto. A Tiradentes, o bairro Rodrigues, por exemplo, a cada pedido, a cada autorização de financiamento são colocados como objeto do investimento desse dinheiro. E você muito bem sabe que, por exemplo, o Rua Tiradentes não teve esses investimentos aportados. Ainda quando o município fez a venda da Corsã e recebeu 4 milhões e 200 e uma promessa ou uma contrapartida que seria que a própria Corsã faria parte desse investimento, que até acho que fez alguma coisa na Rua do Tanque ali que deve ter melhorado o escoamento da água, mas que não resolveu o problema. Na sequência veio um pedido, uma solicitação de financiamento, se não me engano, do Finisa, depois veio mais um através do Banco do Brasil e esse ano veio novamente mais um. E essa pauta ela é sempre apontada como uma das necessidades a serem realizadas, mas o dinheiro vai sendo investido em outras necessidades e essa que vem se colocando aí como algo recorrente e mais frequente não são atendidas. Tentar esconder dados das operações financeiras, o quanto o município paga de juro, o quanto já tomou de empréstimo, quanto está a folha de pagamento, que me parece que já estamos perto dos limites prudenciais de 40 e tantos %. Quer dizer, todos esses são indícios de que precisa de uma atenção muito especial. O senhor pediu essas informações? Mais de uma vez. Poderia fazer um apanhado com muitos pedidos de informação que vem com uma resposta furtiva ou então com uma resposta padrão, dizendo as informações estão no portal da transparência. Eu tive a oportunidade de perguntar para o contador do município, que é um técnico, ele não é um agente político, a respeito de alguns dados importantes para o vereador fazer não apenas a fiscalização, mas também para planejar assessoramento. Como é que eu vou propor, né, que a administração realize determinada obra ou proceda com determinado serviço se eu não conheço as reais finanças do nosso município ou se esses serviços já são prestados ou não? E as respostas que a gente tem obtido, infelizmente, são de cunho assim, está lá no portal da transparência. E questionando o contador, não, elas não estão. O contador disse isso, não é o Ranieri que está dizendo que não teve a capacidade ou a expertise de encontrar as informações aonde elas deveriam estar. É triste.